Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Hoje, gente, eu trago pra você uma história animal. Temos um cachorro agitado, uma dona cheia de problemas e um cara que só queria um pouco de paz depois de perder tudo. Até onde vai a nossa responsabilidade nas tretas dos outros, hein? E quando a culpa é compartilhada, quem que paga o pato? Vamos lá pra mais uma história. Hoje o nosso protagonista é o Vinícius. O Vinícius perdeu o emprego no começo do ano. Era um cargo bom, numa empresa de tecnologia que resolveu fazer aquelas famosas reestruturações, um nome bem bonito para demissão em massa. Ele recebeu a notícia numa segunda-feira, bem na hora do almoço. Só avisaram que ele ia ser demitido e que ele podia pegar as coisas e passar no RH para assinar os papéis. Ele foi pego de surpresa. Ele até tentou se virar com os freelas que apareciam, mas a grana foi ficando cada vez mais curta. Ele morava sozinho, de aluguel num quarto e sala. Mas é daqueles quarto e sala de São Paulo, que você já viu como é que é, né? Tá mais pra um cativeiro e um aluguel que é R$5.000. Enfim, tava lá o Vinícius no seu quarto e sala, 2 meses de aluguel atrasado, e o dono do AP começou a pedir ele de volta. Se não pagasse, seria despejado. Bom, Vinícius estava conversando com seu melhor amigo, o Caio. E daí o Caio chamou o Vinícius para morar com ele. O Caio morava no interior de São Paulo. Vamos supor que era Batatais. E o Vinícius aceitou e foi. Ele não tinha nada a perder mesmo. Vinícius falou que o Caio é muito gente fina, que morava sozinho num AP com 2 quartos e topou dividir tudo por um tempo. Ou seja, era pro Vinícius ficar lá só até ele se ajeitar. Vinícius levou junto seu companheirinho, um filhote de cachorro chamado Ozzy. Inclusive, eu comentei com o Vinícius que eu adorei esse nome. Ele tinha adotado Ozzy pouco tempo antes de ser demitido. E eu gostei muito que ele manteve a responsabilidade de ficar com o cachorrinho ao invés de devolver, que é uma coisa que muita gente faz. Parabéns, viu, Vinícius? O Ozzy é uma mistura de vira-lata com algum cão hiperativo. Pesava uns 11 quilos, mas parecia que tinha um gerador de energia acoplado nas patinhas. Vinícius falou que o Ozzy não parava um segundo. Então, para gastar essa energia, o Vinícius levava o bichinho no parquinho do prédio todos os dias e também fazia umas caminhadas com ele na rua. Nos dias mais corridos, quando o Vinícius tinha entrevistas de emprego ou precisava fazer teste para a vaga remota, ele só descia com o Ozzy no parque e jogava bolinha. Isso já era o suficiente para o Ozzy voltar pro AP ofegante e feliz. No prédio do Caio, tinha uma espécie de playground, mas só para cachorro. Era um conjunto de prédios bem grande, sabe? Aí lá tinham várias famílias e pessoas que moravam sozinhas. Então também tinham muitos cachorros, e a maioria era bem tranquila. O Ozzy se dava bem com quase todos os cachorros, mas tinha um cachorro problema, o Thor. Ele era um pastor belga gigante, quase 45 quilos de pura euforia. E para completar, ele só tinha 1 ano e meio. Era como se fosse um adolescente de 2 metros de altura, empolgado com tudo. Ele pulava nas pessoas, latia alto, ficava girando em volta dos outros cachorros e ninguém conseguia realmente controlar ele. Por onde o Thor passava, parecia que passou um furacão. Ele falou que teve uma vez que o Thor pulou com tudo e acabou derrubando ele no chão. Depois, ele percebeu que tinha um corte na barriga dele. Aí ele teve que ir pro postinho examinar, acabou tendo que tomar vacina e tudo mais. Enfim, o Vinícius nunca reclamou. Isso porque a dona do Thor, a Márcia, sempre foi simpática e aparentemente estava passando por uma fase difícil. Então vamos falar da Márcia. A Márcia tinha uns 40 e poucos anos, solteira, sem filhos, morava sozinha e falava que o Thor era a única companhia dela. Ela comentou com o Vinícius que um tempo atrás ela tinha perdido o emprego num buffet infantil, que faliu na pandemia e nunca mais abriu. Ela tentou trabalhar como manicure em casa, mas não deu muito certo. Então ele não sabe muito bem o que ela faz da vida. Ela existe ali naquele condomínio. A Márcia ia pelo menos 2 vezes por dia com o Thor no parquinho. E às vezes levava ele num parque que tinha próximo ao condomínio também. Aí teve um dia que ela estava indo para esse parque e o Thor se empolgou com o entregador de moto que passou na rua. Ela tentou segurar ele com uma guia enrolada na mão. E quando o Thor deu o tranco, ela quebrou 2 dedos. Aí a Márcia, contando pra eles ali, disse que foi no susto. O Thor puxou tão forte que ela caiu no chão e acabou batendo o rosto. Precisou de gesso e ficou com limitação de movimento.
Mas mesmo assim, continua descendo com o Thor todo dia. Mas só no parquinho, não ia mais pro parque. Um dia, o Vinícius teve que ir num evento de networking, num coworking da cidade. Era uma dessas oportunidades que poderia finalmente render um trabalho. Então ele ficou o dia todo fora. Quando ele voltou pra casa, já era quase 11 da noite. Aí ele falou que o Ozzy tava bem elétrico, pulava pra todo lado com o rabinho balançando. O Ozzy foi lá, pegou a coleira e trouxe na boquinha pro Vinícius descer com ele. Ai, gente, que fofurinha. Diz o Vinícius que parecia que o Ozzy tinha tomado café com energético. Vinícius estava morto. Mas ter filhos é isso, né, Vinícius? Não é só nossa vontade que conta. Então lá foi o Vinícius e o Ozzy na coleirinha. Desceram os dois pro parquinho do prédio e o Vinícius levou uma bolinha pequena pra ficar brincando com o Ozzy, que aí pelo menos ele ficava sentado descansando. O Vinícius começou a jogar a bolinha. O Ozzy corria, pegava e entregava pra ele. Tudo ia bem, até que a Márcia apareceu com o Thor. Como a Márcia estava com os dedos engessados, quando ela entrava no ambiente do playground lá dos cachorros, ela soltava o Thor da guia e o Vinícius falou que parecia que estava liberando um touro numa arena. Aí o Vinícius viu o Thor vindo correndo na direção deles, ele pegou a bolinha e já ia pegar o Ozzy no colo para voltar para casa, porque ele me disse que com o Thor solto, era impossível ter paz. Mas foi tarde demais. O Thor pulou no Vinícius com tudo. E no meio da confusão, o Vinícius deixou a bolinha cair. O Thor viu aquela bolinha e já achou que era pra ele. Pegou e começou a mastigar como se fosse um chiclete. Os dois, a Márcia e o Vinícius, tentaram tirar a bolinha da boca do Thor, mas era impossível. A Márcia mal conseguia usar a mão e o Vinícius estava mais tentando segurar o Ozzy, que estava querendo fugir de medo. Coitadinho. No fim das contas, o Thor engoliu a bolinha. O Vinícius conseguiu pegar o Ozzy no colo e subiu com ele pro apartamento. Deixou a Márcia com o Thor para trás. No dia seguinte, a Márcia mandou mensagem pro Vinícius, falando que o Thor acordou passando mal, vomitou de manhã e que ela teve que levar ele no veterinário. Resultado, a bolinha tinha entalado no intestino e ele ia precisar de uma cirurgia de emergência e que o valor ficaria em R$4.500. E aí a Márcia falou que queria que o Vinícius ajudasse com a cirurgia, porque segundo a Márcia, a culpa era dividida. A bolinha era dele e ele que deixou cair. O Vinícius ficou indignado, até eu. Ele estava sem emprego, sem renda, já não estava recebendo seguro-desemprego mais e estava dependendo da ajuda do Caio. Ele disse que não tinha como ajudar com a cirurgia. Gente, ele que tinha sido atacado, o Ozzy por pouco não tinha fugido ou talvez sido atacado pelo furacão Thor e ainda queriam que ele bancasse essa conta? Fala sério, ele não tinha nada a ver com isso. Não existe esse negócio de dividir a culpa não. Bom, o Vinícius respondeu que não concordava com isso e que não iria ajudar. Mas aí a Márcia começou a ameaçar ele. Disse que sabia que ele estava morando de favor no prédio, que não pagava o condomínio e que ia levar o caso para a síndica. E também começou a mandar uns prints de comentários de vizinhos que estavam, entre aspas, preocupados com o comportamento do Ozzy. Ele falou que os prints pareciam falsos. Mas enfim, o Vinícius não fez nada, então a Márcia começou a atacar ele no grupo de WhatsApp do prédio, falando que ele não limpava o cocô do Ozzy, que o Ozzy fazia xixi nas áreas comuns do prédio, qualquer cachorro que latia ela já colocava no grupo que era o Ozzy latindo, que isso, que aquilo, enfim, eram umas insinuações bobas, sabe? Mas que num conjunto acabava queimando o filme dele ali no condomínio. Vinícius ficou mal com isso, porque ele não estava no grupo. Quem contava pra ele era o Caio, então nem se defender ele podia. O Vinícius estava se sentindo culpado, mas também injustiçado. Ele não tinha grana e nem trabalho. Como que ele ia pagar? A cirurgia do Thor aconteceu, e dias depois, a Márcia ficou mandando no grupo do prédio coisas do tipo: alguns moradores não quiseram arcar com as consequências dos próprios atos.
Aí tinha um outro grupo do condomínio que era só dos donos dos cachorrinhos. Nesse, o Vinícius estava. E ali a Márcia não falava nada. Mas um dia, o Vinícius viu que tinha sido expulso desse grupo. E depois disso, algumas pessoas começaram a evitar ele. Tipo assim, ele chegava no playground dos cachorros com o Ozzy e as pessoas saíam. Ou iam pra um canto, sabe? Tava evitando mesmo. O Vinícius ainda tá lá morando com o Caio, mas a situação no prédio tá péssima. A Márcia entrou na cabeça do povo mesmo e cobra até hoje que o Vinícius pague metade da cirurgia. Ele pensa em mudar dali, mas o Vinícius falou que não tem pra onde ir. Ele ainda não conseguiu um emprego fixo. O Caio segue ajudando no que pode, mas ele também não tem grana sobrando. E Vinícius tá preso nesse limbo, de se sentir o vilão por não conseguir ajudar um cachorro que nem era dele, mas por ter certeza que não tem culpa de nada. E aí, gente? Ele foi insensível por dizer não pro Thor? Ou a Márcia passou dos limites ao usar chantagem emocional e fofoca pra pressionar? Quem cria o cachorro agitado tem que se responsabilizar por tudo que ele faz? Ou nesse caso, a culpa foi mesmo dividida? Na minha opinião, o Vinícius não tem nada a ver com isso. O coitado foi até mesmo atacado e mesmo assim ele tinha que arcar com as consequências. Eu não achei certo a atitude da Márcia e acho que o Vinícius tá certo em não pagar a cirurgia do cachorro dela, mas que ainda assim acaba sobrando um pouquinho de dúvida e culpa no fundinho do coração dele, e no meu caso também aconteceria. Por hoje é isso. E se tiver histórias que queira que a gente conte por aqui, mande no contato@09studio.com. Tudo por extenso, viu? Vou repetir. contato@zeronovstudio.com. É isso, gente. Beijos. Até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Studio.